Queria fazer uma pergunta. Quem aqui tem o costume de orar por outras nações? Que bom que pessoas costumam orar. Porque às vezes a gente ora por nós, ora por nossos problemas. Às vezes nem são tão graves assim como a nossa personagem aqui, que orava pelos problemas dela, mas ela viu que não era tão grave diante daquilo que ela viu que acontecia lá fora. Porque lá fora na África, as pessoas passando por necessidades tão grandes que a gente tem prato de comida todo dia na mesa nossa. Tem pessoas que acreditam em outros deuses, e nós acreditamos no nosso Deus, conhecemos a verdade, elas não conhecem essa verdade que nós conhecemos. E às vezes nós clamamos em vão, assim, porque existem pessoas que precisam mais do que a gente, e nós não temos isso no nosso coração. Então essa peça, o Senhor Deus me deu para que colocasse isso no coração, como Ele colocou no meu, colocar isso no coração do povo da igreja. E a partir de agora você, além de orar por si, porque você, não é para você parar de orar por si, mas é para você orar para aqueles que precisam mais do que você também. Porque eu queria que vocês abrissem a palavra comigo no livro de Jeremias. No capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da nada, te santifiquei. Até esse pedaço as pessoas recebem muito. Poxa, Deus me conhecia dentro do ventre da minha mãe. Mas olha aí como continua essa palavra. Ele diz assim: e as nações eu te dei por profeta. E quem já recebeu essa palavra? De ser profeta para as nações. Eu não tinha recebido há pouco tempo atrás essa palavra. Já tinha ministrado essa passagem para mim, mas eu não tinha recebido esse pedaço de ser profeta às nações. Por que Deus nos deu como profeta às nações? É para isso, Ele quer que a gente ore, que a gente tenha desejo de ir ajudar, ou de financiar aqueles que têm condições de financiar o missionário. No versículo 10, ele fala assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reis, para arrancar toda idolatria, arrancar toda miséria. E ele continua: para derrubar toda a obra que Satanás está fazendo nesses lugares, para destruir os planos que ele tem nesses lugares, para arruinar o trabalho que ele está fazendo lá fora, e que a televisão está tentando mostrar aqui dentro e tentando trazer para cá. E também para edificar, que é para você levar a palavra dele para esses lugares, e para plantar a semente do Evangelho nesses lugares. Se você não tem esse desejo no coração de ir, pelo menos comece a orar. E você orando, você vai sentir. Pesquise sobre esses lugares. Pesquise sobre a África, a Somália, que tem pessoas em pele e osso vivendo lá, crianças morrendo de fome. Muitas vezes até os pais não enterram seus filhos, matam a própria fome com seus filhos, ou qualquer outra que tenha morrido. Na Índia, os missionários vão para lá, na China, muitas vezes são proibidos de pregar. Eles fazem cultos em igrejas subterrâneas. Você aqui tem uma liberdade de ter uma igreja assim, aberta, para poder ir. E lá, eles vão para debaixo da terra para poder cultuar a Deus.
para poder pregar para aqueles que querem ouvir, que o Espírito Santo tocou no coração daquele povo de lá, tocou em alguns, e querem ouvir a palavra. E onde eles vão ouvir? Eles têm que ir para um templo. E o templo está sempre debaixo da terra, porque é uma perseguição. Então, comece a orar para Deus colocar esse propósito no seu coração, de ajudar. Nós não passamos por tanto problema aqui, não, diante do que acontece lá fora. Deus nos ajuda nos nossos problemas aqui, sim, mas eles não são maiores do que acontece fora do nosso país. Ou que acontece até dentro do nosso país, como a seca lá no Nordeste, e que a gente não vive aqui. Então está na hora da gente estar fortalecido nisso, pensando nisso, para não estar mais se lamentando, não estar mais fraco diante do Deus do Senhor. Porque Ele tem fortalecido a gente para fazer essa obra. Porque o que Ele pregou está escrito lá em Marcos, no finalzinho, quando Ele disse aos profetas: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não falou: ide até ali na esquina, ide até o centro da sua cidade. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então põe o desejo de salvar essas almas no coração de vocês. Essa mensagem que eu queria passar com essa peça. A mensagem de pôr no coração por orar por aqueles que estão mais necessitados do que nós. Amém? Então, eu queria pedir que nós dessemos uma salva de palmas ao Senhor Jesus.